Hello English Students! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a utilizar o futuro na estrutura do to be going to. Na aula passada a gente aprendeu a utilizar o futuro com o will. Então essa aula é um complemento da aula anterior. Então para você poder entender como que a gente usa o futuro simples em inglês, a gente tem que aprender essas duas formas. Lembrando que essa videoaula é uma aula que eu faço para os meus alunos particulares de inglês, onde eu peço para eles anotarem a estrutura no afirmativo, no negativo, no interrogativo, toma nota das suas dúvidas que possam surgir durante o estudo dessa lição, para no dia da aula particular comigo a gente poder sanar todas as dúvidas, poder fazer os exercícios juntos. Lembrando que eu sempre trabalho conversação também nas minhas aulas, no finalzinho de cada tópico a gente faz uma conversação bem legal. Se você quiser ter aula de inglês comigo, eu vou deixar passando o meu WhatsApp aqui na tela e você pode entrar em contato comigo para agendar as suas aulas particulares de inglês comigo. Eu te informo como que é a minha metodologia, como que funcionam as aulas, quais os valores e tudo mais que você precisa saber para começar os seus estudos de inglês o mais rápido possível, certo? Então, bora para a aula. A primeira coisa que a gente precisa saber na hora de utilizar o futuro com o to be going to é quando, em que situações que a gente utiliza o to be going to. Lembra que na aula passada, quando a gente viu o will, a gente viu o will para ações que são previsões de coisas que vão acontecer no futuro? Assim, a gente continua falando de planos e previsões, mas baseadas em algum tipo de evidência ou certeza. Então essa seria a diferença básica entre o futuro com o will e o futuro com o to be going to, certo? Vamos ver então agora como a gente faz a forma afirmativa utilizando essa estrutura. Então a gente vai ter aqui na forma afirmativa, a gente vai ter todos aqueles pronomes. Lembra do verbo to be, porque ele é to be going to. Ele é formado com o to be mais o going to. Então, a gente precisa fazer o quê? Respeitar a conjugação do verbo to be, respeitar a forma do verbo to be que vai de acordo com cada sujeito. Então, aqui eu tenho I, he, she, it, you, we, you, they. E aí eu tenho que utilizar o verbo to be de acordo com esses pronomes. Então, eu tenho aqui I am, he, she, it, is, you, we, they are, mais o to be going to, mais um verbo, mais o meu verbo principal. Vamos ver então como é que fica essa frase no afirmativo. I am going to work tomorrow. I am going to work tomorrow. Eu trabalharei amanhã, certo? Eu trabalharei amanhã. A gente também tem em inglês os marcadores de tempo. Sempre quando a gente está aprendendo um tempo verbal, é muito interessante a gente linkar e prestar atenção nesses marcadores de tempo. Os marcadores de tempo vão dizer, são expressões que a gente usa para marcar bem o tempo em que uma ação ocorreu, que está ocorrendo, que vai ocorrer, certo? Então, quando a gente fala de futuro, a gente tem esses marcadores do tempo, como tomorrow, amanhã, next week, semana que vem, tonight, hoje à noite, certo? Então assim, ó, a pessoa provavelmente sempre trabalha, então ela vai dizer I am going to work tomorrow. É uma certeza. Lembra aqui, ó, a gente tem certezas e evidências e ações, previsões e planos baseados em algum tipo de evidência. Qual que é a evidência aqui? É uma certeza, ela trabalha todos os dias. Então, I am going to work tomorrow, certo? Lembrando que todas essas formas aqui têm as contrações. Essa forma também tem contrações, mas isso você só vai ver comigo nas minhas aulas particulares para esse vídeo não ficar muito longo, ok? Vamos ver então agora a forma negativa. Como que a gente faz uma forma negativa utilizando a estrutura do to be going to. Agora a gente tem a forma negativa do to be going to, do futuro utilizando to be going to. Vamos ver então, mais uma vez, a gente tem que respeitar aqui o verbo to be de acordo com o nosso pronome pessoal. Então, I am, lembra? He is, tarará, tarará. O que a gente vai fazer? Para fazer a forma negativa, a gente vai incluir a partícula not depois do verbo to be. Então vai ficar I am not mais o verbo, mais going to, mais o verbo principal. Então vai ficar I am not going to, she is not going to, he is not going to, it is not going to, you are not going to, we are not going to,
they are not going to, certo? Vamos ver então essa frase numa aplicação, aplicando ela de verdade. Então eu tenho aqui, ó, she's not going to work this afternoon. She's not going to work this afternoon. Ela não trabalhará esta tarde. Ela não trabalhará esta tarde. O contexto em inglês é o que sempre vai indicar pra gente qual é o tempo verbal que a gente vai usar, qual a expressão e qual a ideia que a gente quer passar. Então, assim, ó, de repente, dessa conversação, ela tá doente, ela tá se sentindo mal. Então, assim, ó, lembra que o to be going to é utilizado em algum tipo de evidência? Então, assim, a evidência, nesse caso, pode ser ela se sentindo mal, pode ser algum indicativo que vai dar uma certeza que ela não vai ir trabalhar hoje à tarde, certo? Então, a gente sempre tem que prestar atenção no contexto da frase, no contexto em que a gente está utilizando essa expressão, certo? Então, para fazer o negativo, lembre-se sempre de utilizar o not depois da forma do verbo to be correspondente ao pronome que a gente está se referindo na nossa frase, certo? Vamos ver agora então como que a gente faz a pergunta, a interrogativa, utilizando o verbo to be e mais o going to para formar o futuro em inglês. Então agora para encerrar essa aula aqui do verbo to be mais o to be going to, para a gente falar de futuro baseado em algum tipo de evidência, a gente vai ver como que a gente faz uma pergunta. Para fazer uma pergunta com o to be going to, a gente precisa então lembrar daquela regrinha lá do verbo to be, né? Então quando a gente está utilizando o verbo to be no afirmativo, eu falo I am Teacher Dilo. Eu sou o Teacher Dilo. I am Teacher Dilo. A gente segue esta ordem. Para fazer a interrogativa, o que a gente faz? A gente inverte a ordem do verbo to be. E o verbo to be que estava aqui no afirmativo vai vir para cá no interrogativo. Certo? Então, I am no afirmativo vai virar am I no interrogativo. E aí a gente segue esta mesma lógica. Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Vamos ver então como que a gente continua essa estrutura então, para fazer a pergunta utilizando o verbo to be, going to, essa estrutura. A gente vai utilizar então essa parte aqui da estrutura, mais o going to, mais o nosso verbo principal. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Is it going to rain tonight? Is it going to rain tonight? O que essa frase quer dizer? Vai chover hoje à noite? Lembrando que quando a gente fala do dia, quando a gente fala do clima, né, a gente usa o pronome it. Eu não posso utilizar o he e o she para falar do dia, para falar do país. Por exemplo, Brazil is beautiful. Brazil is beautiful. Então lembra que eu não posso utilizar o he, dizendo que o Brasil por ser uma palavra no masculino, he is beautiful, né? Então aqui só para clarificar essa parte aqui. Is it going to rain tonight? Choverá hoje à noite, né? Então, lembrando que não existe frase em inglês sem um pronome, né? Então eu tenho que colocar sempre um pronome. Nesse caso, como eu não estou me referindo nem a uma mulher, nem a um homem, e sim ao dia em questão, ao clima, essa coisa que não existe, né, inanimada, digamos assim, eu tenho que utilizar então o it. Is it going to rain tonight? Vai chover hoje à noite? Por que essa pessoa provavelmente está falando isso, está fazendo essa pergunta? Lembra da evidência, de algum tipo de evidência que a gente tem que ter em inglês? De repente, então, para utilizar esse tempo verbal, de repente, então, aqui, ó, tá cloudy, tá um dia feio, tá um dia nublado, tá um dia frio, estranho, esquisito, que tá dando esse contexto, essa evidência de que vai chover hoje à noite. E ela, então, vai utilizar essa estrutura aqui. Is it going to rain tonight? Is it going to rain tonight? Certo? Lembrando, então, que se você é meu aluno de inglês, lembre-se de assistir esse vídeo mais de uma vez. Tome nota, copie os exemplos do afirmativo, do negativo, do interrogativo e lembre-se que você não precisa entender tudo isso agora. Você não precisa saber de tudo isso agora, porque se você é meu aluno, você sabe que durante a aula, então, eu vou revisar esse conteúdo e a gente vai tirar todas as suas dúvidas e aí seguir na aula, fazendo exercícios, fazendo conversação. Certo? Se você quer ter aula de inglês comigo, eu vou deixar passando meu WhatsApp aqui. Entre em contato, vamos conversar, vamos começar a agendar já as suas aulas de inglês. Ok? Se você é meu aluno, eu te vejo então em aula. Se você não é meu aluno, eu te vejo então no meu próximo vídeo aqui no YouTube. Tchau!